Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de... Vamos ouvir a palavra do Senhor? Mas vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento neste culto, ó Pai, online, Instagram, Facebook, Senhor. E te peço para a tua glória, Senhor, escute nossa oração, Senhor. Escute essa oração. Pai, eu te peço que esta palavra venha falar aos corações. Pai, eu te peço que esta palavra venha com poder para mudar vidas. Pai, eu te peço que eu saia de cena e o Senhor entre em cena. Pai, eu te peço também que os ouvidos dos irmãos estejam preparados, a mente, o coração atentos ao falar da tua voz. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo para eles, porque de mim nada tenho, a não ser interceder com amor e fé. Mas eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra genuína, verdadeira, inerrante, inefável, seja pregada, meu Pai, para a tua glória, e o Senhor possa transformar vidas, visitando os lares, mudando vidas, salvando almas, libertando vidas, meu Pai, também curando as pessoas, abrindo portas e preparando o caminho para eles passarem. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de servir. E eu creio, Pai, que a voz desta palavra chegará, meu Pai, aos rincões do estado, do município, chegará, meu Pai, ao final do país, lá de Apoque ao Chuí, chegará para fora, meu Pai, a outros países, outros continentes, e onde quer que você esteja, seja na Europa, seja na Ásia, seja no continente africano, americano, ali estará a palavra do Senhor falando ao teu coração. Receba você que está distante. Sim, meu Pai, é o Senhor, um Deus de perto, um Deus de longe. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 11. Eu vou abrir aqui. Lucas capítulo 15, verso 11. É uma palavra bastante conhecida. Deus tem uma revelação para nós nesta noite. Lucas capítulo 15, verso 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos. Versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, Pai, minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha bem, caindo em si. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, ou jornaleiros, como diz algumas versões. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei-o, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teus irmãos, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu gostaria que vocês frisassem o versículo 2, que diz assim: E o mais moço deles, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Lembrasse também aqui, desejava encher, em versículo 17, e caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, caindo em si. Versículo 17, caindo em si. Versículo 17, caindo em si. Então, versículo 2, dá-me parte da fazenda. Versículo 17, caindo em si. Aqui, ó, ele disse, versículo 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz, olha bem, irmãos, a Bíblia diz, levantando-me foi para o seu pai, quanto mais estava longe. Mas aqui no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 3 versículos importantíssimos para a nossa mensagem de hoje. Então o versículo número 12 diz assim, dá-me parte da fazenda. Ele pede, dá-me, eu quero ter. Dá-me porque eu quero ter. Versículo 17 diz assim, caindo em si. Então, ou seja, ele caiu na real. Ele abriu os olhos, ele entendeu que ele foi enganado. Entendeu que ele foi seduzido pelas coisas do mundo, pelos prazeres do mundo. E agora no versículo 19 ele fala assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me, opa, eu quero ser. Então no versículo 12, dá-me, eu quero ter. Já no versículo 19, faze-me, ou seja, eu quero ser. Tem muito crente querendo ter a salvação, mas ele deveria ser salvo. Tem muito crente querendo ter a libertação, mas deveria ser liberto. Tem muito crente querendo ter a bênção, na verdade ele deveria ser uma bênção. Olha bem, mas para que ele saia do ter e passe para o ser, ele tem que cair em si. Só consegue ser alguém na presença e diante de Deus quando você cai em si, que você reconhece que tudo que você fez no passado do seu pecado não valeu a pena. Com o coração contrito e quebrantado, você olha para o mundo, olha para as coisas assim, como eu errei, como eu estava cego, como eu fui falho. Esse reconhecimento, esse arrependimento faz você cair em si e abrir os seus olhos que não valeu a pena aquele prazer momentâneo, não valeu a pena você fazer da forma contrária que Deus queria. Não valeu a pena você ter entristecido seus familiares. Não valeu a pena você ser um mau funcionário. Não valeu a pena você ser um mau esposa, ou uma má esposa, ou um mau esposo. Não valeu a pena você ser um mau filho diante dos seus pais, não honrando seus pais. Não valeu a pena você cair em si, ver que o inimigo agiu através da sua vida, e que o inimigo destruiu tudo, você percebeu que o inimigo levou tudo, então você cai em si, e você sai do querer ter para o querer ser. Eu costumo dizer isso, sempre falo, os irmãos que me seguem há muito tempo já sabem. Muitos querem ter o carro que um juiz tem, mas não querem estudar para ser um juiz. Muitos querem ter uma casa que um bom advogado tem, mas não querem estudar para ser. Muitos querem ter a paz que você tem, mas não se esforça para ter a paz com todos. Muitos querem ter talvez a roupa que você tem, mas não quer trabalhar para ter uma roupa. Muitos querem entrar no céu, mas não querem pagar o preço para entrar no céu. Muitos querem ser salvos, mas não faz por merecer para ser salvo. Muitos querem conhecer esse Deus, mas não querem ler a Bíblia. Muitos querem ter intimidade com Deus, mas não querem orar. Então este jovem, o mais moço desses 2 filhos, nós conhecemos muito bem a história, ele disse, pai, dá a minha parte que me pertence. Nós sabemos que na cultura hebraica, a herança só é dada depois que o pai morre. A parte que me pertence, ou seja, para mim o senhor é um morto. Para mim o senhor está morto, porque eu quero já minha herança antecipada. Ou seja, para mim, se o senhor morrer, tanto faz. Olha bem, nós estamos falando aqui com crentes que conhecem a palavra de Deus, que tem um pai celestial, que estão fora da igreja e os que estão dentro da igreja. Esses 2 filhos, um ficou na igreja, mas não amava, porque não aceitou o pai perdoar o filho. E o outro estava fora da igreja, ou seja,
conhece a palavra, entende a palavra, conhece o sistema, conhece como é que Deus gosta, conhece a vontade de Deus, mas mesmo assim optou pelos prazeres do mundo. Optou pelos prazeres do mundo. Então, nós percebemos, temos dois tipos de crente aqui. Aquele que não importa com afeto a casa do pai, e troca esse afeto, esse amor do pai por coisas do mundo. E temos aquele que fica dentro de casa, dentro da casa, aquele que fica na igreja, mas não ama do mesmo jeito. Não ama o irmão, não ama quando o irmão retorna para casa, não acolhe o irmão quando o irmão retorna. Irmãos, a Bíblia diz que este jovem mais moço, ele gastou tudo que tinha com as meretrizes, mas ele foi trabalhar e teve uma grande fome, e ele viu os porcos. Deus permite que nós percamos algumas coisas para valorizar. Tem pessoas que só valorizam o casamento, depois está quase perdendo a esposa. Só valoriza o esposo, depois está quase perdendo. Só valoriza os filhos, depois que está perdendo. Descobre, meu filho na delegacia. Ah, minha filha grávida. Não é possível, irmãos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui é que algumas coisas para que nós possamos as coisas que ele nos dá. Mas o problema do mundo é que nós temos muitas pessoas amando-se mais as coisas do que as pessoas. Coisas do que pessoas. Deus quer que nós amamos mais as pessoas. O homem está cada vez mais materialista. O homem está cada vez mais individualista. O homem está cada vez mais ocupado com coisas do mundo e não tem tempo para a família. Cada vez mais está preocupado com o seu estômago do que com o estômago do outro. Está muito mais preocupado com a sua forma de pensar, ou seja, o que o mundo gira em torno. E o mundo gira em torno de você. Você acha que é o egocentrismo, o achar que é, o achar que pode. E Deus está nos trazendo cada vez mais para olharmos dentro de nós, para nós olharmos para o outro, para nós olharmos, olha bem o que aconteceu com esse vírus, coronavírus, que maravilha. Deus usa o coronavírus para fazer uma família ficar unida. Deus usa através do coronavírus, do coronavírus para com o espirro do outro, preocupar com o que o outro está fazendo, porque até então todo mundo andava no seu celular cegamente, olhando para o celular, nem cumprimentava você direito. Agora não, agora se preocupa em cumprimentar, mas sabe que o outro faz vai afetar a sua vida. Agora não tem classe social, agora não adianta seu plano de saúde, segurança privada, não adianta mais o seu carro de luxo. O que é o seu carro de luxo diante de um vírus que está atormentando? Muita gente perdeu o valor das coisas. Muitas pessoas olharam mais para si, para sua família. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, aqui nessa passagem, quero dizer para os irmãos que, olha, tem até uma musiquinha aqui, glórias a Deus, para animar. Glórias a Deus. Louvado seja. Mas, irmãos, olha bem, nós temos aqui alguém que pediu, dá-me parte da fazenda, dá-me parte da minha herança. E depois ele caiu em si. Depois ele falou assim, irei ter com meu pai. Direi para ele assim, pai, peguei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele a pedir para dar-me, faze-me como um dos teus trabalhadores. Algumas versões, alguns como um dos teus jornaleiros, trabalhadores. Me faça, ou seja, eu quero ser. Então você vai sair do querer ter para o querer ser. Sai do querer ter bênção para querer ser uma bênção. Então, irmãos, nós aprendemos muito com isso. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando você perde, quando você tem dor, quando você tem sofrimento, quando você passa por tempestades, quando você passa por lutas, quando as provações são terríveis na sua vida, faz você ter a vida para uma outra ótica. E recorrer a um Deus na qual te resolve coisas que a ciência não resolve. Resolve coisas que a medicina não resolve. Dinheiro não resolve, ele te coloca em situações que o seu conhecimento não resolve, que nada nessa face da terra pode resolver, para que você possa olhar para o seu problema por uma outra ótica, ou seja, tem um Deus de causas impossíveis. Se ninguém pode fazer nada por mim, o Deus que eu sirvo é maior do que o meu problema, ele vai me ajudar, ele vai preparar uma porta, ele vai preparar uma situação, uma circunstância para que eu possa sair. Então, irmãos, a Bíblia diz que ele, levantando-se, foi para o seu pai, depois de cair em si, de que os trabalhadores do meu pai comiam muito melhor do que ele estava comendo, e vinham muito melhor. Ele foi arrependido, reconhecendo que pecou contra o céu e contra o pai dele. E o que ele fez? Irei ter com meu pai, e direi para ele, pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, faze-me, eu quero ser. Agora não quero mais só ter coisas, eu não quero ter bênçãos, eu quero agora ser uma bênção. O Pai sempre estará te esperando para perdoar. Ouviu você?
que está ouvindo esta palavra, você que está no seu carro, você está na casa de um parente, você saiu, você está em casa, você está com o seu celular, você está com o seu iPod, você está com o seu iPad, seja qual for o instrumento que você esteja assistindo essa mensagem. O Pai Celestial, você que está desconcertado, você que está desviado, você que pecou contra o Senhor, o Pai Celestial está sempre pronto te esperando para te perdoar, para você ter um novo recomeço, para você mudar essa página de derrota e começar a ter uma vida escrita, uma vida de vitória. Ele não lançará sobre o seu rosto o seu pecado, ele vai fazer o contrário, ele vai jogar no mar do esquecimento, porque das suas transgressões não me lembro mais, jogará no mar do esquecimento, não lançará seus erros, não ficará apontando para você, ele não vai lembrar mais das suas transgressões, contanto que você se arrependa de verdade, que você confesse os seus pecados, e você terá uma nova vida, tomando uma decisão de ter uma vida em santidade e obediência ao Senhor. Mas ele te perdoará e te acolherá, e fará festa nos céus, colocará um anel no seu dedo, e ele vai matar um animal, e vai fazer uma festa no céu. Então ele demonstrará alegria no seu retorno. Então, o filho é arrependido. Agora esse é o filho que está fora. E o filho que estava dentro chega a ver aquela festa toda e pergunta para um dos funcionários que voltou, estava morto e reviveu. Ele está festando, está alegre, ele está realmente festejando a festa para o teu irmão que voltou vivo. Porque ele não quis entrar. E quando vai lá fora, depois que ele ouviu as músicas, quando ele vai lá fora, o pai, ele disse assim, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro. E aí, quando o pai chega para vindo porém esse teu filho, tudo, meu pai, esse teu filho, não falou assim o meu irmão, falou esse teu filho, desperdiçou todos os bens com as meretrizes, e mataste um bezerro, fazer uma festa, o senhor gasta mais com ele ainda? Tem muita gente que fica olhando para o desconcertado, para o desviado, quando volta o ex-drogado, ex-alcoólatra, já pecou e pediu perdão e voltou novamente, e aí os crentes olham assim, ei, mais uma vez, é só fogo de palha, vai desviar, você não sabe, você não conhece, quem conhece o coração dessa pessoa é somente Deus, quem conhece o que essa pessoa passou foi somente Deus, não julga, Deus está dizendo, crente, para de julgar as pessoas, aceita, 10 vezes a pessoa caiu e voltou, aceita 10 vezes, você não sabe o que está acontecendo, somente Deus conhece o interior do coração das pessoas. Para de julgar, para de falar das pessoas, para de ficar dando ideias, sugestões, dando suas sugestões e ferindo as pessoas. Para, acolhe, ame, faça como o Pai Celestial. Esse pai não quis saber. O que você fez com o dinheiro, meu filho? Com o que você gastou aquele dinheiro? Olha o que você fez. Não, o pai em nenhum momento tocou no assunto do que foi gasto. Não tocou no assunto, simplesmente o acolheu e fez a festa. E agora o pai tinha que lidar com o filho ciumento, com o filho mais velho ciumento. Agora alguém que estava ali preocupado porque o pai gastou, ainda está gastando, matando os bezerros e fazendo festa. Então o pai falou assim, meu filho, esse é o que está dentro da casa de Deus, que não entende quando o outro erra. Ah, tu sempre estás comigo, meu filho. Todas as coisas minhas são tuas. Olha, todas as coisas minhas são tuas. O que você tem, o seu carro, a sua casa, Deus dar para você administrar. Deus emprestou para você administrar. Você vai morrer, não vai levar nada dessa terra. Você vai um dia embora deste lugar, não vai levar nada daqui, porque tudo pertence ao Pai, tudo pertence ao Pai Celestial. Ele só deixou você administrar por um tempo aqui, mas não vai levar nada no caixão. Então, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nós alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, irmãos, quando os prazeres são mais importantes, quando os prazeres do mundo são mais importantes do que o relacionamento, quando os ciúmes, a ausência de perdão nos impede de amar o nosso irmão. Quando o desejo pelas coisas do mundo são mais valorizados do que a família, do que o relacionamento familiar. E Deus permite as provações para que aconteça isso. Irmão, se você olhar de sucesso, escolher o Bill Gates. Bill Gates é um magnata, empresário, diretor executivo, investidor, um filântropo, né? um americano, um homem bem sucedido na área de informática, na área dos computadores, né? Junto com o Paul Allen, né? Junto com o Paul Allen, a maior e a mais conhecida empresa de software do mundo que temos de valor no mercado.
um homem bem-sucedido, Bill Gates. Certa vez, diz a história, aliás, uma entrevista que foi feita com Bill Gates, alguém perguntou, o homem mais rico do mundo, Bill Gates, o homem mais rico do mundo, perguntou a ele, há alguém mais rico do que você no mundo? Alguém mais rico do que você no mundo? E ele disse assim, Bill Gates respondeu, sim, apesar que todas as pesquisas diziam que ele era o homem mais rico do mundo. Mas aí ele falou assim, sim, há uma pessoa que é mais rica do que eu. E ele foi e contou uma história. Contou uma história. Foi durante o tempo que ele esteve rico e nem famoso, assim, um tempo que eu não era rico e nem famoso, eu estava no aeroporto em Nova York e quando vi um vendedor de jornais. E no aeroporto de Nova York eu fui, perguntei quanto era o jornal, né, o que faço para tê-lo nas minhas mãos, e descobriu que ele não tinha moeda suficiente. Então ele falou assim, deixa, eu não vou levar, porque eu não tenho moeda suficiente, vou devolver esse jornal. E aí o proprietário da banca disse assim, pode ficar com essas, mesmo que não tenha moedas, pode ficar para o senhor o jornal. E aí o vendedor para o senhor de graça, porque estou tirando o meu lucro. E diante de muita insistência, Bill Gates falou assim, eu vou levar esse jornal, vou levar. Certamente depois de 2 a 3 meses, ele aterriza o avião no aeroporto, justamente no mesmo lugar, na mesma banca, ele começa a olhar o jornal, se interessa, o Bill Gates se interessa pelo jornal, mas aí vem nenhuma moeda novamente. Falou, de novo eu aqui, estou sem moeda de novo, eu até que queria esse jornal, mas não posso ficar com ele, porque eu não tenho moedas. Pela segunda vez, o proprietário da banca falou assim, pode levar o jornal. Pode ficar para você o jornal. Eu estou compartilhando isso com os dos meus ganhos e não estarei perdendo. Pode ficar tranquilo que eu estou compartilhando isso dos meus ganhos. E aí então Bill Gates disse assim, eu tive que pegar o jornal porque ele insistiu muito, eu peguei o jornal. Depois de 19 anos, eu me tornei famoso, diz Bill Gates, me tornei famoso, muito rico, um homem milionário. A imprensa e todas as pesquisas diziam que eu era o homem. Então, quando eu procurei ele por mais ou menos um mês, procurando aquele homem da banca do jornal, para querer pagar os jornais que eu tinha pego com ele, que certamente eu não queria ficar devendo, e eu procurei, depois de um mês eu encontrei, diz Bill Gates, e eu perguntei a ele, você me conhece? Quando eu encontrei, você me conhece? E perguntei de novo, lembra-se de uma vez que me deste um jornal que eu não tinha as moedas para comprar? E o vendedor disse assim, sim, lembro, te dei o jornal 2 vezes, eu lembro. Nesse dia jornal 2 vezes. E eu disse, eu quero pagar a ajuda que você me deu essas 2 vezes. Eu quero te dar qualquer coisa que você queira. Você pede o que você quiser, que eu compro para você. Acredite, ao fazer isso, não, assim, você foi gentil, você foi generoso. E por você ser generoso, você me deu os 2 jornais. E agora eu sou um homem muito rico, eu tenho muito dinheiro. Eu quero te dar o que você quiser. Você me pede qualquer coisa que eu te dou de presente. E aí, aquele vendedor diz assim, Senhor Bill Gates, acredite que ao fazer isso, o senhor me dar uma coisa que eu esteja querendo, você nunca vai igualar a sua ajuda à minha ajuda. Mesmo que o senhor queira me ajudar, por eu ser um vendedor, mas a sua ajuda que o senhor me dê agora nunca vai igualar a minha ajuda, porque eu dei para o senhor o que praticamente eu não tinha. O senhor vai dar o que está pode até me dar, mas isso não vai nunca igualar a minha ajuda. E eu te ajudei quando eu era pobre vendedor. Eu te ajudei quando eu era pobre vendedor. Mas o próprio vendedor de jornais. E agora você está tentando me ajudar quando você se tornou um homem muito rico. Agora o senhor quer me ajudar? Isso não vai nem fazer diferença. De tanta riqueza que o senhor tem, isso não vai fazer diferença para ti. Não vai ter nenhum esforço. Mas eu tive esforço para te ajudar. Como isso, então sua ajuda nunca vai igualar a minha. Até tudo bem, eu entendo o senhor, mas a sua ajuda não vai se igualar à minha. Nesse dia, eu percebi que o vendedor de jornais era mais rico do que eu. Percebi que ele era mais rico do que eu, porque ele não esperou se tornar rico para ajudar alguém. Não esperou se tornar rico para ajudar alguém. As pessoas precisam entender que os verdadeiros ricos não são aqueles que têm muito dinheiro. Os verdadeiros ricos são aqueles que possuem riqueza no seu coração, em que se preocupa com o outro, em que olha para o outro e quer deixar o outro satisfeito, independente da condição financeira. Aqueles que não julgam o outro, mas quer bem o outro, que chora com o outro, que se alegra com o outro, que faz qualquer coisa pelo outro. Esse é verdadeiramente rico, são os ricos de coração. As pessoas precisam entender que os verdadeiros ricos são aqueles que possuem um coração rico. Os verdadeiros ricos são aqueles que possuem um coração rico. Então, irmãos, o que você está ouvindo
muito dinheiro. Não é ter dinheiro, é ser alguém com um coração rico. Olha bem, é realmente importante ter um coração muito fácil dar quando se sobe. Tem muita gente que tem dinheiro, muito dinheiro e é rico, mas não tem um coração rico. Coração pobre, porque só pensa em si, uma pessoa egocêntrica, só pensa em você mesmo. Mas aquele que é rico, ele pode não ter, mas está sempre preocupado em ajudar o outro. É muito fácil e as pessoas têm coração rico. As pessoas que têm um coração rico serão sempre invejadas. As pessoas que têm um coração rico serão sempre apedrejadas, porque terão muita inveja dessa pessoa. Vão achar que essa pessoa, desculpa a expressão da palavra, está puxando o saco do patrão. Ele quer ficar bem com o patrão, quer ficar bem com o pastor, quer aparecer para o pastor, quer aparecer para o líder. Sabe, vão sempre ser criticados, sempre ser humilhados, sempre irão sofrer. Então é muito fácil dar. Difícil é presentear, ainda que se tem muito para dar, sabe? Que experiência de vida relata Bill Gates para nós. Que isso possa inspirar, que isso possa incentivar você a preocupar com o outro, possa incentivar você a desejar estar perto do outro, a ter comunhão, a inspirar você a ensinar os outros a ter um coração rico, um coração perdoador, um coração que ama, um coração que ajuda o próximo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, neste momento, gostaria de orar por você. Gostaria de orar pela sua família. Gostaria de orar pelo seu trabalho. Gostaria de orar pela sua saúde. Gostaria de orar pelas suas finanças. Gostaria de orar agora para que Deus proteja você e sua família do coronavírus. Gostaria de orar para sua família, para que seja sempre unida e cada vez mais amorosa. Gostaria de orar agora pela sua vida espiritual, para que você mantenha-se salvo e liberto. E se você que está desconcertado e desviado, aproveite para pedir perdão ao Senhor. Nós vamos orar, que seja concedido. Se você pode se curvar, amém. Se você não pode, não tem problema. Se você não quer, também não tem problema. Deus quer um coração de reverência, que reverencia Ele, que o respeite, que o honre, amém? Fazer essa oração porque eu creio que Deus ouvirá nossas orações e nos responderá. Amém? Meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu entreguei a tua palavra aos corações. Eu entreguei a tua palavra para os teus filhos. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te agradeço, Senhor, por falar aos nossos corações. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entra com providência nas vidas dos meus irmãos, Senhor. Pai, toma as causas dos meus irmãos nas suas mãos, Senhor. E eu creio que o Senhor vai restaurar casamentos. Eu creio que o Senhor vai resolver as causas na justiça. Eu creio, ó Senhor, que além de nos salvar, nos libertar, o Senhor entrará com providência, Senhor, nas causas, meu Pai, da família, desentendimento, desavença familiar, desunião familiar. Eu creio, ó Pai, que o Senhor dará sabedoria aos irmãos para conduzir os seus problemas. Eu creio porta, enviará os teus anjos, meu Pai, preparando o caminho para nós passarmos. Eu creio, ó Pai, que o Senhor vai visitar, meu Pai, cada família e entrar com providência, meu Pai, nas causas deles, Senhor, seja elas quais forem, Senhor, em nome de Jesus, aquelas causas de papéis que estão emperrados, Senhor, o Senhor pode emperrar aquelas causas de notas fiscais, notas promissórias, contratos, o Senhor é poderoso para fazer, mas principalmente, ó Pai, o Senhor vai visitar cada coração pelo e convencer do pecado, da justiça e do juízo, salvando e libertando os demais da família. Em nome de Jesus, eu te agradeço por salvar nossos cunhados, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos tios, tias, meu Pai, entra com providência mesmo. Arranque, meu Pai, aquele câncer, aquele tumor que está no corpo das pessoas. Cânceres e tumores, em nome de Jesus, nós te repreendemos, em nome de Jesus. Doenças cognitivas, doenças, enfermidades na cabeça, enfermidades na garganta, enfermidades no peito, nas costelas, enfermidades nos órgãos, no fígado, enfermidades que se encontram alojadas, meu Pai, no estômago, enfermidades alojadas na perna, na cadeira, na altura do joelho, na panturrilha, embaixo dos pés, em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés. Enfermidades nesses corpos, nós te repreendemos e te ordenamos que saia destes corpos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu te agradeço, crendo na vitória dos meus irmãos, crendo, ó Pai, que o Senhor ouviu a oração e o Senhor está respondendo, crendo que o Senhor fará a obra em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Levanta a sua mão para a bênção apostólica. Você pode me chamar no WhatsApp, lá no privado, você pode me chamar que nós estaremos fazendo as orações também, se desejarem. Amém? Levanta a sua mão. Vamos dar a bênção apostólica para a glória do Senhor. Amém? Levanta a sua mão. O amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, e que nós diremos amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Não esqueçam, no Jardim Ubatã, nós teremos a consagração das 8 às 18, estaremos em jejum para a glória de Deus. Os obreiros estarão lá na igreja, né? E os demais irmãos poderão acompanhar nas suas casas. Se desejarem alguma oração, pode ir lá também. Nós estaremos lá fazendo uma faxina geral na igreja, estaremos também limpando a igreja, estaremos também nos encontrando, matando saudade de alguns irmãos, os obreiros, né? E essa é a ordem do nosso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, nosso pastor presidente, nosso pastor Loyola, pastor do setor, e estaremos lá cumprindo mais essa etapa, orando pelo Brasil. Junto com o nosso presidente, estaremos orando e jejuando, consagrando para a glória do Senhor e apresentando o Brasil, as causas do Brasil que nós estamos passando. Vemos uma guerra política, uma guerra econômica, uma guerra de moral, porque contra a imoralidade do país, e vemos uma guerra religiosa também, porque muitas religiões pagãs estão tentando impedir, e estaremos ali orando pela nossa pátria, pelo nosso país, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Se consagre no domingo também, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Isso vai acontecer no domingo, a consagração no domingo. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.